em Ti nada somos, Pai. Dizer para o Senhor que nós fazemos caso da Tua presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos fortalecer. Obrigada, Jesus, por suprir as nossas necessidades dia após dia. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ouvir a Tua voz. Nós te louvamos e agradecemos o Senhor por estar conosco, pela presença do Espírito Santo todos os dias conosco. Nós te agradecemos, Pai, pelo povo que não desiste. Deus, obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu povo, Pai, clamando e te adorando dia após dia. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos ouvidos. Abra os nossos ouvidos, Pai. Tira toda a distração da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ouvir como discípulos do Senhor. Aleluia. Com amor e reverência. A palavra do Senhor exige reverência. Né? Ela exige. E de nós. Nós não adoramos o Senhor de qualquer jeito. Nós não entramos na presença do Pai de qualquer maneira. Né? Em todos os lugares nós temos vestimentas adequadas para ir e temos uma maneira certa de nos comportarmos. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua doce presença, porque só a Tua presença pode nos preencher. Preencha hoje, Pai, os nossos corações. Preencha todo o nosso ser com essa presença gloriosa, com esse amor, com a Tua bondade, com a Tua fidelidade. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Nós vamos começar lá em Colossenses 1. Nós sabemos o que fazer para adquirirmos a resposta. Nós sabemos o que fazer para adquirirmos a provisão, para adquirir qualquer coisa na sua vida, né, que precise. E Deus atende sempre necessidade. Ele não atende os nossos desejos próprios, mas a nossa necessidade. Ele está pronto para atender. A mão dele não está encolhida para que não possa nos salvar. Então ele diz bem assim: por esse motivo, isso aqui é a oração que Paulo fez, né? 1:9. Por este motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esse é o nosso, é o que a gente precisa orar. A palavra fala que o Deus deste século cegou o entendimento. Então, o Paulo aqui, ele traz esse ensino, né? E ele ora para que as pessoas sejam cheias. Ele suplica que as pessoas sejam cheias do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, aguardando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A gente não pode deixar de estarmos reunidos
a gente não pode deixar de estar congregando, porque neste lugar, além da gente poder, se eu fosse, eu não daria para me visitar todos, né? Mas no dia do ajuntamento, no dia da reunião, no dia dos cultos, a gente pode abraçar, a gente pode ver, a gente pode se expressar, né? E isso é grandioso, isso é maravilhoso, né? Então o Senhor fala assim, tudo isso com o propósito de que a gente cresça no conhecimento de Deus. Então é uma troca, é recíproco, né? Ontem eu estava lá, foi ontem, anteontem, sexta, sábado e hoje, né, pela manhã, eu estive lá com o pessoal que estava lá na Arca da Restauração. E como foi bom! Gente, foi maravilhoso. Porque tem coisas que a gente lê e ao ouvir outra pessoa, e tem várias maneiras, tem várias versões da mesma palavra, né? E todas elas são verdadeiras, porque Deus dá, a palavra dele é multiforme em sabedoria, né? Então ela se multiplica, ela é um baú de joias que nós temos, é a palavra de Deus. Então ele fala que nós devemos crescer no conhecimento de Deus, né? Da palavra, e sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Então às vezes nos falta ânimo muitas vezes, para fazermos as coisas que são necessárias a gente fazer. E uma delas é congregar. E não está sendo fácil, não é fácil não. As coisas que Deus diz que é bom para nós, né? A gente não tem facilidade para fazer. A gente tem facilidade para fazer o que a nossa alma quer fazer, o que a carne pede para fazer. Isso nós temos facilidade. Agora, para fazer o que o Espírito pede para fazer, não tem sido fácil. É com esforço. É com esforço. Agora, quando você entra neste lugar, você vê o tanto que é prazeroso, o tanto que é glorioso, o tanto que é maravilhoso, né? Aí você acha tão maravilhoso, mas na outra vez que você vai fazer, você encontra outra barreira. Outra barreira. E assim tem sido nossa luta e a nossa vida, mas a gente é um povo que não desiste. A gente é um povo que já entendeu, né? E aí, agora nós vamos lá para Êxodo 1 também. E ele vai falar justamente isso que eu estou falando agora, que como que é as nossas lutas do nosso dia a dia. Êxodo 1 é o segundo livro, né? Êxodo 1. E como diz outro, quem falou que viver em Cristo é fácil, mentiu. Não é fácil. Porque é uma vida de renúncia. Renúncia da nossa carne, renúncia de você mesmo, né? De nós mesmos. Em Êxodo 1, cadê Jesus? 6. Aqui fala sobre uma geração. E esses dias a gente tem ouvido muito, principalmente aqui na igreja, nós temos ouvido muito falar sobre geração. Né? O dia Valéria trouxe a palavra, né? A pastora Valéria trouxe a palavra falando sobre geração. Uma geração anuncia outra geração. Depois eu, o pastor Ari, falando sobre Melquisedeque procurando uma geração. Né? Então, assim, nós temos promessas. Nós somos um povo, nós não somos um povo esquecido. Nós somos um povo que nós estamos junto com Cristo, né? Sentados junto com Cristo. E aqui nesse pedacinho aqui, que fala em Êxodo 1:6, fala assim: com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E nós estamos numa transição de geração. E segundo as pesquisas, diz que essa geração agora é a geração que está sendo, que sabe menos do que os pais. Sabe menos do que os pais. Então isso é preocupante, né? A gente precisa estar trazendo conhecimento e suplicando
disse aqui o apóstolo Paulo, suplicando para que essa geração seja cheia do Espírito Santo e tenha conhecimento, sabedoria e entendimento do Senhor. E aí ele fala assim, no 7, os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. E eu estou vendo novamente Deus movendo as mulheres, as famílias, para que elas tenham mais filhos. Que tem uma parte de filhos que não querem se converter. Tem uma parte de filhos que não irão se converter. Então, assim, eu tenho encontrado, hoje mesmo, de manhã lá na igreja, encontrei 2 mulheres, ela falou que Deus tinha falado para ela, que elas vão voltar para a casa delas e vão parir. Vou comprar, elas falaram, vou comprar, meu marido já falou, vai comprar uma chácara e nós vamos fecundar. Nós vamos ter filhos. E nós vamos ter filhos com propósito. Vamos ter filhos para criar na presença do Senhor. E aqui, olha só o que diz: veio a opressão do Egito. Levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. Pense aí, não conhecia nada. E então ele proclamou ele ao seu povo. Aí ele disse: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, nós temos que tomar sábias medidas, a fim de impedir que esse povo cresça ainda mais. O que eles fizeram? Tacou-lhe trabalho, deixou as mulheres também trabalhando, que elas não têm tempo para cuidar da casa, nem dos filhos. E agora, para piorar, nós estamos numa guerra. E ainda fala sobre que todas as vezes que estava prestes a aparecer um libertador, houve o quê? Houve uma lei que queria impedir que os bebês nascessem. Assim? Foi assim com Moisés, libertador. Foi assim com Jesus. E agora, libertador. E agora de novo, quem está prestes, Jesus está prestes a voltar. E aí de novo, outra lei impedindo que os bebês nasçam. Então nós como família, nós precisamos estar atentos a isso. E não é à toa que o Senhor está pedindo para nós evangelizar. Para nós pensar no evangelismo. Pensar em outras pessoas, que elas recebam o Espírito Santo, para que o Senhor conduza a vida dela. Não é homens que tem que conduzir as nossas vidas. É o Espírito Santo que precisa conduzir as nossas vidas. Essa é a mensagem que o Ministério da Reconciliação carrega. A gente não tem poder para cuidar de ninguém, mas o Espírito Santo te assiste nas suas fraquezas. E eu quero perguntar a qualquer um de vocês, de toda a família, aqueles que estão e aqueles que não estão, que no dia da sua necessidade você ficou sem assistência. Sabe por quê? Porque tem joelho no chão por você. Tem intercessores todos os dias orando por vocês. Aleluia, Jesus. E por mim também. Graças a Deus, Jesus. Nossa, como é bom você encontrar a pessoa e falar assim: ó, esta noite tem mensagens que eu recebo às vezes, à meia-noite, diz assim: olha, hoje Deus me levantou para ela e falou assim: ó, meu Deus, que amor é esse? Né? Que amor é esse? Ela podia me dizer, como ela me disse, mas ela também podia não me dizer. Mas Deus levantou pessoas para me assistir nesses dias. Né? Então isso é glorioso. Então aqui ele falou assim: olha, nós precisamos tomar sábias medidas, a fim de impedir que esse povo cresça ainda mais. A pastora Valéria falou ontem comigo que na pesquisa, né? Saiu uma pesquisa dizendo que hoje
tem cristãos, evangélicos, não praticante. Evangélios praticantes e evangelhos não praticantes. Os evangélicos não praticantes estão crescendo, na verdade, né? Crescendo. Os evangélicos não praticantes, já viu isso? Porque a gente via católicos praticantes e católicos não praticantes. Todo mundo que não é nada, ele vai dizer, sou católico. Não é assim? Agora, evangélico não praticante, ele não é nada. Como católico não praticante, ele não é nada. Ele está só se enganando a si mesmo, porque ele não está enganando ninguém, né? Eu tinha uma pessoa, né, que eu perguntei para ela assim, ele se denominar como cristão, mas eu convivendo com ele, eu vi que ele não era cristão. E aí eu cheguei para ele, falei com ele, perguntei para ele, porque eu queria ver a palavra dele, né? Ouvi ele. E perguntei para ele se ele era cristão. Ele disse, claro que eu sou. Eu falei, mas se eu te disser que você não é? Ele falou, oxe, pastor, eu sou. Eu falei, você não é. Ele, como assim? As suas práticas dizem que você não é. E aí eu citei algumas. Ele falou, eu sou meio, gente. Meio não é nada. Com Deus não tem esse negócio de meio termo. Não tem morno no reino de Deus. Ou é frio ou é quente. Acabou, não tem. Né? E aí ele vem falando assim, eu tenho que tomar umas medidas para isso aqui, porque senão esse povo vai crescer mais. Quais são as medidas que ele tem dado para o povo cristão? Trabalho. Eu vou te dar muito trabalho. Você vai ganhar dinheiro. Agora, nós estamos chegando num tempo que você vai ter dinheiro e não vai ter o que comprar. Não vai ter seu dinheiro não vai valer nada. Nós estamos prestes a chegar nesse lugar, gente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Inclusive, já estão preparando para 2026, depois se vocês quiserem pesquisar e ver se é verdade, uma forma chamada, o DREC, já viu lá? DREC? Já. Pois é. 2026 está aí, nas portas. Então a gente tem que pensar, muitas facilidades que a gente está encontrando hoje, gente, é para a nossa perdição, é para a nossa morte. A gente tem que atentar para essas coisas e dizer não. Porque se você vai dizendo todos sim essas facilidades, não vai ser difícil para o indivíduo, na hora que chegar, para botar o chip, que eu não sei como é que é isso, isso aqui eu não tenho, né? Não tenho, como é que fala, convicção. Mas na hora que chegar para se colocar algo para que você renuncie Jesus, é facinho, porque é conta-gota, é passo a passo, né? Então, se a gente estiver fazendo o que o Senhor disse para a gente fazer, a gente vai ficar mais forte, a gente vai ficar mais resistente ao diabo e vamos sujeitar mais ao Senhor, a palavra de Deus, né? E aí ele fez isso, ele falou assim, esse povo vai aumentar muito. E olha só, gente, esse povo, esse homem aqui, era um rei. E esse povo todo aqui era tudo escravo. Mas ele olhava e ele via, isso aqui era natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Era espiritual. Era espiritual. Ele via que o povo, e olha mais o que ele diz aqui. Esse povo vai ficar mais poderoso do que nós. Como mais poderoso do que nós? O povo escravo e ele rei. Mas ele sabe. Aliás, os inimigos sabem. A gente muitas vezes aqui não sabe o poder que a gente carrega. O poder que você carrega. Então, às vezes, a gente é distraído com converseiro, com coisas que não têm importância, com coisas que não vai te edificar em nada. Inclusive, o Senhor fala assim, guarda a tua boca. Fale só o que vai edificar a tua igreja. Antes de abrir a boca, pergunte a si mesmo. Vai edificar a igreja? Edifica a mim mesmo? Se não, lata do lixo. Jogue no lixo. Todo mundo pensa, nós somos carne, nós somos humanos. E nós temos pensamentos uns contra os outros. Mas vai edificar a mim? Eu vou crescer em conhecimento e sabedoria? Não.
deleto. Às vezes até eu penso, e até às vezes falo, mas ao falar e eu me escutar, eu falo, deleto. Eu tenho um que reina sobre a minha vida. Eu tenho contas a prestar. Eu tenho conta a prestar, meu rei. Então, ele fala o número dos nossos adversários. Ele fala assim, vinde, tomemos sábias medidas a fim de quê? De impedir que eles cresçam ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e eles vão combater contra nós, para depois deixar o nosso país assolado. Eles têm medo que nós cresçamos. E muitas vezes nós não estamos nem aí para o nosso crescimento. Esses cultos domiciliares que nós temos agora, quem estiver mais próximo, vai para este lugar. Não pense assim, não é na igreja, eu não vou. Não. Só lá na UB nós temos 20 pessoas. Eu contei hoje, 20 pessoas só lá na UB. Então nós temos hoje lá 3 casas que vai acontecer. E tem 3 casas que vai estar fixa, né? 3 casas não, 2 casas fixas. E pode acontecer também em outras casas, caso alguém queira, né, o culto no lar. A gente vai também providenciar e vai agendar. Para quê? Para que isso aconteça, esse aumento aconteça. Porque se eles têm estratégias e medidas, Deus também nos dá. Mas a gente precisa apegar isso com gosto, com ousadia, com intrepidez, com vontade de fazer, com vontade de estar. É fácil? Não. Vai ter dias que não vai dar para a gente? Vai. Mas o meu coração tem que estar clamando por estar. Né? Nem todos nós vamos poder estar, né? Como hoje. Hoje tem alguns que estão em outros lugares, outros tem alguns que estão viajando, né? Mas a gente precisa estar com essa palavra queimando dentro de nós. Essa é a minha oração, que a palavra do Senhor queime dentro de nós. Sendo assim, eles impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes a vida mais dura, sem tempo, que quando a gente chega em casa a gente já está tão cansado que a nossa vontade só é de dormir, de descansar. Não é assim? Estratégias do maligno. Mas eu vou ganhar mais dinheiro. Mas eu vou estar mais rico. O que adianta você ganhar a sua alma? Ou ganhar o mundo e perder a sua alma, perder a sua família. Então, muitos pais, muitos maridos hoje perdendo a sua família também, porque eles trabalham tanto e esquecem. Quando o filho chega em casa, o filho quer o quê? A presença. Mas estou tão cansado, eu não posso me dar atenção. Estou tão cansado. A esposa quer a presença, mas estou tão cansado. Tão cansada. E aí a gente precisa ser sábio e pedir a Deus estratégia para que a gente possa estar equilibrando isso. Né? Equilibrando isso. Então, quanto mais... Sim, aí ele fala, né, que foi assim também que ele fez a construção dos palácios dele, colocando o povo de Israel como escravo. Né? E aí no 12 fala assim, contudo, quanto mais ele oprimia, tanto mais ele gerava filhos. Mais crescia. E eles se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. E ontem eu fiquei analisando que quando o Senhor fala assim, acho que é na sarça ardente,
quando Moisés, né, o Senhor fala, tira as sandálias e ele começa a ver aquela bucha pegando fogo, né? E o fogo ele não se queimava e aquela coisa toda, que aquilo ali também é sobrenatural, é espiritual. E aí ele chama Moisés, né, para ser libertador, e Moisés fala com Deus e tal, e ele fala, mas eu vou dizer o quê? Pô, eu vou dizer o quê? Ele falou, diga quem o Senhor é. Ele fala, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí por muito tempo eu fiquei olhando assim, que tem muitas pessoas que sempre quando vão orar, eles oram assim, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque está escrito, não porque eles estão entendendo. Mas você sabe o que isso quer dizer? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Descendência. Quer dizer que Deus ama a família. Quer dizer que Ele se importa. E depois de Jacó veio José. E até ao nosso encontro. Então, nós temos hoje a responsabilidade de Deus dizer assim, eu sou Deus. Né? Sou Deus do Sérgio, da Luiz e dos filhos de Luiz. E vai passando, né? Então é isso que traz para nós essa importância da família ser ministrada, né? Quantos hoje às vezes falam, né, que o meu filho não quer, minha filha não quer e deixa para lá. Não, pague o preço. Pague o preço. O preço da salvação já foi pago. O preço da salvação já foi pago. Mas para que você possa ter sua família toda, para que ela possa receber esse dom gratuito, você precisa pagar o preço. O preço de oração, o preço de intercessão. Ele tem que ver. Nós precisamos ser exemplos para que os nossos possam ver. Por que Abraão, Isaac se comportou e gerou Jacó, sabedor da palavra, por causa do exemplo. Abraão, exemplo para Isaac, exemplo para Jacó, exemplo para José. Inclusive, quando fala da história de Jacó, a história de Jacó começa José. A história de Jacó é José. Então, é algo poderoso. Nós estamos pensando nesse tempo de evangelismo, pensar nesse tempo. Eu tenho que dormir e acordar pensando naquilo que Deus deu para nós agora. Né? Vidas. Então, quanto mais eles oprimem, quanto mais eles querem nos distrair, nós já sabendo disso, nós vamos dar mais um passo. Nós vamos lutar pela nossa família. Nós não vai desistir de nenhum deles. Amém. De nenhum. Nós vamos estar lutando para que eles encontrem o caminho. Porque hoje muita gente tem sido só rodando. Muda de igreja, muda de estação, mas não se converte. Não se converte. E o que Deus está falando aqui é de conversão. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler agora lá em Josué. Josué é meu pai. Josué 22. Acho que é isso. Josué 22. Depois nós vamos voltar lá para Colossenses. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Continua, irmão, gente. É 23. É o último discurso de Josué. E aí ele diz bem assim, 23:1. O Senhor Deus permitiu que o povo de Israel descansasse de todos os seus inimigos ao seu redor e vivesse em paz. Muito tempo se passou e Josué ficou bem idoso. Então, Josué 23:1.
E aí no 2. Então, em determinado dia, convocou Josué todo o povo de Israel, os chefes, conselheiros, líderes, juízes e todos os oficiais, e declarou: estou avançado em idade, e vós vistes tudo que Yahvé vosso Deus realizou por vossa causa a todas essas nações ao redor. Foi o Senhor vosso Deus que lutou a vosso favor. Embora ele estava ali, mas foi o Senhor. O nosso olhar tem que estar no Senhor. Ele é o centro da vontade de Deus. Jesus Cristo é o centro da vontade de Deus. E Josué foi o nome que ele entendeu. É isso também. Ele entendeu que tudo que foi realizado através dele foi por causa do Senhor mesmo. Então, ele diz: vocês viram tudo. Aí mais adiante, que eu não vou ler tudo, o 9, o 6, ele fala assim: esforçai, pois, pouquíssimo, esforçai-vos, pois, muitíssimo, para guardar, e não só guardar, cumprir tudo o que está escrito no livro da lei, sem vos permitir desviar nem à direita nem à esquerda. Existe o caminho reto, o caminho da justiça. Também sem misturar com essas populações que ainda restam no meio de vós. Não pronuncie o nome dos seus deuses. Não invoque nos vossos juramentos. Não sirva e não preste a ele a vossa adoração, louvor e serviço. Ao contrário, vós vos apegardes exclusivamente ao nosso Deus, como bem o fizestes até o momento. Porque o Senhor expulsou diante de você nações poderosas, grandes e fortes, e ninguém pôde resistir diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós pode perseguir 1000 adversários. Um só homem pode perseguir 1000 adversários, pois o Senhor vosso Deus tem combatido pessoalmente por vós, como prometeu. Então você vai na força dele. A gente vai na força dele, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior que está em nós do que o que está no mundo. Portanto, tomai atenção, toda a atenção e cuidado com o seu procedimento, a fim de amardes Yahvé, o nosso Deus. Entretanto, se acontecer de vós se desviar e vos ajuntar ao restante dessas nações pagãs, tem gente que é cristão e depois passa um tempo ele se frustra com algumas coisas ou com pessoas, e aí eles voltam e vai estar com os pagãos. Eles procuram deuses, procuram pessoas. Na verdade, o Senhor diz que é para nós se apegar a Ele. Como? Como é que a gente me apega mais ao Senhor? Quando eu tiro tempo no meu secreto, quando eu tiro tempo para orar no Espírito. Gente, essa prática nós precisamos retomar ela com gosto. Nós precisamos retomar essa prática, não só de meia hora, mas de 1 ou 2 horas. Amém. E essa parte, por isso que quando fala lá em Êxodo, quando o mundo dá muitos trabalho para que nós fazemos e desenvolvemos, e projetos e mais projetos para que a gente desenvolva, para que a gente não tenha esse tempo precioso do Pai. Mas a gente tem que tirar. Se eu não tenho durante o dia, eu tiro durante a noite. A semana passada, 1 hora da manhã, né? Meia-noite, nós estávamos na tenda de adoração. Isso não é um sacrifício para mim.
Isso é maravilhoso. Não só para mim, quanto para vocês. Porque eu não oro só por mim. Eu oro por todos quando eu vou na tenda de oração. E lá eu estou cuidando do que Deus me deu. Zelando pela minha família. E quem é a minha família? Todos que fazem a vontade do meu Pai. Amém. Esses são meu povo e a minha família. Isso é o que a palavra de Deus diz. A Deus está diminuindo a minha família biológica? De jeito nenhum. Pelo contrário, se eu cuidar da minha família biológica sem cuidar da minha família espiritual, a minha família biológica vai ser toda perdida. Toda perdida. Agora, se eu cuidar da minha família espiritual, eu vou ter sabedoria para lidar com a minha família biológica. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Então ele diz assim: se nós nos envolvermos com outra gente, com outro povo, que não foi o povo que Deus te deu, a gente só vai estar se enrolando. Não vai estar se enrolando. Porque o que o Senhor nos chamou é para que nós podemos vencer as nossas guerras. E nós vencemos as nossas guerras com Ele, porque Ele mesmo combate juntamente comigo e com você. Ah, mas eu não consigo perdoar. Você nem perdoa com o seu perdão. Você vai perdoar com o perdão do Senhor, porque você já foi perdoado com o perdão do Pai. Então você tem toda a condição para perdoar. Então ele disse: você, sabendo de tudo que nós sabemos hoje, dessas verdades que têm sido pregadas, e nós não considerar e viver assim, nós estamos nos enganando. E aí ele diz aqui: porque toda situação, tudo que nós vamos, tudo que eu falar, tudo que eu falo. Olha, quando eu me converti, eu tive um sonho que nunca mais eu esqueci. Quando eu me converti. Por quê? Porque quando eu orava em línguas, eu ficava pensando: será que eu estou orando em línguas, Jesus? Será que eu estou orando o que mesmo? Essas palavras eu nem sei o que é. E eu ficava muito confusa com isso, né? Porque eu via muitas pessoas falando outras coisas, e que por isso que a gente às vezes combate outras coisas, porque a gente não sabe como convém. E aí eu pedi ao Espírito Santo: Espírito Santo, me revela, me ensina, como é que é isso? E aí ele me ensinou a respeito da oração em língua, que eu poderia estar orando, e ele me deu um sonho maravilhoso, né? E dentro desse sonho também, ele me mostrava eu em cima de alguém, em cima de uma árvore, me fotografando. E me fotografava o tempo todo. E aí, depois eu encontrei com uma pessoa, que eu não lembro do rosto, mas eu lembro que ele estava com um álbum das fotografias do que eles fotografavam o meu dia a dia. E estava lá, o meu dia a dia estava lá fotografado. E eu falava: meu Deus, como assim? Como que alguém me fotografou e eu não vi? Como assim? E aí Deus falava que nos últimos tempos, é aqueles livros que eu falei: e abri um livrão, e abri um outro livro. Tem um livro que está o seu nome, e tem um livro dos nossos atos. De tudo que a gente fala e de tudo que a gente faz. Tem um livro lá. Em Apocalipse fala de vários livros que serão abertos, né? Então, ninguém vai chegar diante de Deus sem Deus revelar para nós o que nós fazemos, o que nós fizemos de bom, né, nessa terra. Graças a Deus, meu Pai. Glória a Deus. Então ele fala: sabei também, no 13 ele fala: sabei então com certeza que Yahvé, vosso Deus, deixará de expulsar diante de vocês estas nações inimigas, se tornarão para vós ciladas, armadilhas, precipício, chicote em vossas costas, espinho em seus olhos, até que desapareça de toda esta boa terra que vos concedeu Yahvé, vosso Deus. Ele está dizendo: se a gente, com tudo que a gente ouviu, com tudo que a gente tem ouvido, a gente não valorizar, é isso aqui que espera para nós, aqui na terra mesmo. Chicote, né? Precipícios, armadilhas, ciladas e tudo mais. E é isso. Isso aqui é uma verdade, né? Todas as nossas ações têm as contras-ações também, né? Tem as consequências dos nossos atos. Então ele fala assim: tudo que ele prometeu, ele realizou em nosso favor. A palavra do nosso Deus, ela nunca falhou e nunca falhará. Amém, Jesus.
nunca falhará. E aí agora nós voltamos lá para Colossenses 1, acho que é 1 que eu fui, não lembro, viu? Vamos voltar para Colossenses para nós fecharmos aqui em Colossenses. Eita, Deus poderoso, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Colossenses. Nós demos até o 12, não foi? Dando graça ao Pai que nos tornou digno de participar. Foi isso, não é? Não. Até o 12. Até o 12, não foi, Marlene? Então, o 13 diz assim: Ele, Jesus Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, nós já estamos em outro lugar. Por fé, nós nos encontramos exatamente nesse lugar. Existem os dois mundos, eles são paralelos, né? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui, mas não vamos comportar, né, de acordo com o mundo. Nós vamos nos comportar de acordo com a palavra, de acordo com o que está escrito. Em quem nós temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou dominações, sejam governo ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de que, em absolutamente tudo, ele tem a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão no céu, estabelecendo paz através do sangue vertido na cruz. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigado, Pai. E a vós outros também, que no passado eras estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticávamos. Agora, entretanto, ele já nos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para nos apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dele. Então, todas as vezes que o inimigo levar acusação contra mim e contra você diante de Deus, Deus vai apresentar Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou o preço. Jesus Cristo crucificado. Então, os nossos pecados foram crucificados com o Senhor. Então, todas as vezes que vier pensamento contra o meu irmão, contra cada um de nós, nós podemos levar até a cruz. Porque já está lá, crucificado. Já está lá. Então, assim, a minha oração hoje é que o diabo não encontre nenhuma alça em nós para nos prender, para nos distrair, para que nós não podemos avançar quanto ao conhecimento e sabedoria de Deus. No 21 ele fala: a vós outros, 21, 22, agora 22, né, mãe? Se de fato nós permanecemos na fé, se de fato, por que se de fato? Porque se você quiser, é se você realmente buscar, é se você perseverar, é se você preservar. Você sabe o que quer dizer culto? Quando você vem para um culto, culto vem de cultivo. Lembra lá no Jardim do Éden? O Senhor deu um jardim para que Adão e Eva cultivassem. E toda a viração do dia estava lá Deus. Então o culto é para que a gente cultive a amizade. O culto é para a gente cultivar a palavra. O culto é para você cultuar o Deus que deu a vida por nós. Aleluia. Aquele
transportou do império das trevas para um reino de luz. Cultivar as pessoas, ver como elas estão. É aqui. É aqui. Porque sem palavra direcionada a você, o próprio Deus dirige a você a palavra e a resposta que você precisa. Ele tira dúvidas. Hoje lá pela manhã, lá na igreja Arca, teve uma mulher que ela pediu um momento, ela falou, olha, acabei de ter uma revelação. E aí ela falou sobre geração, né? A preocupação dos netos e dos bisnetos dela. E naquele momento Deus deu para ela o que ela deveria fazer daqui para frente. E ela chorando, e ela falou muitas coisas maravilhosas. E ela disse que nunca não tinha condição, ela disse que não tinha condição, ela não tinha, era tímida para falar. Mas que hoje Deus destravou ela. Numa reunião, num culto, né? Então isso é glorioso, isso é maravilhoso. Deus faz muito e muito mais, muito mais. Ele é poderoso para fazer muito mais para essas vidas, né? Então essa responsabilidade de levar de uma geração para outra está conosco. Essa responsabilidade a gente falar para os nossos irmãos e cuidar deles, porque o que Deus colocou na vida de Caim e o desejo de Deus é que Caim cuidasse de Abel e vice-versa. É um cuidando do outro, cultivando, cuidando, zelando, sabendo como está, né? Tudo isso é o que Deus... o que você faz com sua família biológica é o que você vai fazer com sua família espiritual. Cuidar, zelar. É a mesma coisa. Agora, se eu cuidar só da biológica, eu não tenho a espiritual. Mas se eu cuidar do espírito, eu tenho tudo. Eu coloco a minha família na mão de Deus e Deus me entrega ela zerada. Um pai novo, uma mãe nova, família nova. Toda vez que nasce um pai, toda vez que nasce o filho, nasce o pai e nasce a mãe nova. Então, se de fato permaneceres na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho, porque só o Evangelho traz esperança. Inclusive essa foi a oração de Abacuque, né? Ou de Jeremias, que ele falou isso. Traga a minha memória só aquilo que me dá esperança. Traga a minha memória só aquilo que me dá esperança. E o que é que me dá esperança? Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém. E se de fato permanecer nesse alicerce da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual Paulo fala, eu me tornei ministro. E hoje, nessa igreja, essa igreja está cheia de ministros. Essa igreja está cheia de pessoas capacitadas para levar a palavra para a geração. Está cheia. E se você não se derramar para outra, você corre o risco de estourar. Você corre o risco de explodir. Você corre o risco de se afastar de tão cheio que você está. Se você está cheio, você não está se derramando, você se torna soberbo. Você se torna orgulhoso, arrogante. É assim que a palavra diz. Né? E no 24, o Paulo fala que isso aqui, gente, é evangelho, é isso aqui. Eu sofro por vocês, mas vocês também precisam se entregar e sofrer por mim. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo,
que é a igreja. A igreja é nós, que somos o corpo de Cristo, do qual me tornei servo, de acordo com a convocação de Deus. Você é pastor? É servo de Deus e servo dos homens. Eu sou apóstolo, servo de Deus e servo dos homens. Eu sou evangelista, servo de Deus, servo dos homens. Eu sou tudo. Tem um homem na Bíblia chamado Bezalel, que Deus deu para ele talentos. Deus deu talentos, habilidade. E Deus falou: olha, você vai ser arquiteto designer. Poxa, hoje a gente vem falando de arquitetura e tudo, mas foi Deus que deu. E Ele aguarda que eu desenvolva as minhas habilidades, meus talentos e chamado no reino dele. No reino dele. É para ele e por ele. Foi por isso que ele falou. A gente viu aqui no início lá em Colossenses que tudo ele fez para ele, por ele e para ele. Então ele fala: eu me tornei servo de acordo com a convocação de Deus. Não foi convocação de homens. Todos nós que temos nos entregado no secreto sabem para que Deus chamou. E se você não sabe ainda, se você estiver em exercício de servo, certamente você vai descobrir o que você é em Cristo Jesus. Então, me foi outorgado para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isto é, Cristo em vós. Cristo em você é a esperança que o mundo tem. O mundo está aguardando a grande revelação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Eu, você. O mundo está aguardando. Então a gente vai nesse tempo, eu creio que Deus vai usar nós com poder e glória. E vai nos usar com manifestações de poder, com milagres. A ele, portanto, 1:28. A ele, portanto, proclamamos, aconselhamos, ensinamos a cada pessoa com toda a sabedoria, para que ela possa se apresentar como um homem perfeito em Cristo Jesus. E para cumprir esse propósito, eu não me esforço nada. Ele diz: para cumprir esse propósito, eu me esforço um pouquinho, arduamente, lutando conforme o seu poder que opera em mim. Ele é eficiente. A palavra de Deus é eficiente, é suficiente. E nós somos capacitados para levar essa palavra e entregar esses homens diante de Cristo para que eles se tornem perfeitos. Porque não é a religião que vai tornar perfeito. Não é homens que vai tornar você perfeito. Nós só temos a condição de indicar e levar você até Cristo. Essa é a obra nossa. De crer que o Senhor está em nós e Ele mesmo faz essa obra através de nós. Então cada um de nós viramos canal de salvação, canais de bênção. Aleluia. Né? E foi isso que Ele falou com Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Então Ele fala conosco hoje. Ouça seu nome. E Deus dizendo: sê tu uma bênção. Em Eunápolis e até os confins da terra. Né? Por quê? Porque Samaria não é lugar para nós ficar. É lugar deserto, não é lugar para nós estar. É lugar de passagem. Não é lugar para a gente construir casas no deserto.
E é isso para hoje, né? Ainda tem mais um pouquinho aqui, deixa eu ver mais um tiquinho aqui. Deixa eu fechar então aqui com esse. Mateus 12. Deixa eu ver se eu acho aqui esse Mateus 12. Mateus. Enquanto Mateus 12, 46. Isso aqui o Senhor está pregando para uma multidão. E ele já estava pregando a palavra, falando de casa limpa, falando sobre aquela parte também. Jesus me lembrou agora outra parte aqui, a Deus. Meu Deus, ele vai falando, ele falando de casa, ele falando que quando a gente recebe Jesus, né? Aí a casa é organizada, limpa tudo, aquela coisa toda maravilhosa, a gente com desejo de pregar e falar. E aí se a gente passa ano, vai passando ano, a gente vai se acostumando com a palavra, a gente vai lendo, mas isso eu já ouvi, mas todo dia a palavra se renova. Todo dia a palavra se renova, né? E aí ele vem dizendo assim que o inimigo, ele fica o tempo todo ao redor, buscando uma brecha. Ele não precisa nem abrir porta nem janela, não. É só uma brechinha. E ele entra para fazer a bagunça dele. Então ele está sempre checando sua vida. Está sempre olhando para nós. Se deixar, se tiver uma brecha, eu entro. Né? E aí, essa parte vem falando isso, o Senhor estava pregando sobre isso, né? E aí depois o Senhor vem, aproveitando aqui no 46, ele falou bem assim: e enquanto Jesus estava pregando para essa grande multidão do lado de fora, sua mãe chegou com seus irmãos, procurando falar com ele. E então alguém avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar contigo. Jesus, entretanto, respondeu: aquele que trouxe a informação, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Por quê? Porque ele coloca a gente para pensar. Ele coloca a gente para a gente responder. Ele coloca a gente para saber que a gente não tem resposta muitas vezes, né? E estendendo a sua mão na direção dos discípulos, ele nem... E aqui ele não tinha entendido. Está vendo como é bom? É que ele não estendeu a mão na direção de todas as pessoas. Ele estendeu as mãos na direção dos discípulos. Há pessoas que pensam que todo mundo é filho de Deus, né? No mundo eles falam assim, né? Não, todo mundo é filho de Deus, não é filho de Deus, não. Filho de Deus é aqueles que crêem em Jesus, é aqueles que obedecem a palavra de Deus. Esses são os filhos de Deus. Os outros são criação de Deus. Mas ainda tem o terceiro passo, que é ser discípulo de Deus, discípulo de Jesus. Então Jesus estendeu a mão na direção dos discípulos, que é aqueles que ouvem e praticam, aqueles que ouvem e obedecem a palavra. Então ele levou a mão na direção dos discípulos e afirmou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aqui ele fala de quê? Cultivo, culto. Aqui, fala disso. Ele está pregando para uma grande multidão e ensinando o que tem importância para que a gente possa cultivar e zelar.
Aí as pessoas às vezes falam assim: ah, mas eu vou cuidar da minha família. E deixa os discípulos e seus irmãos para trás. Isso não é cuidar da família. Isso é abandonar o que Deus te deu. Isso é você deixar para trás aquilo que Deus mandou você cultivar. Deixa eu ver mais outra aqui. Gente, essa aqui agora. Ainda tem mais um tempinho? Faltam 10 minutinhos. E agora, Jesus, onde é que está essa? Que fala da casa. Ele me lembrou de uma palavra que fala sobre a casa. Não sei se é Pedro, se é Timóteo que fala sobre a casa. Se vocês limparem a casa. Cadê Jesus? É Timóteo? Quem sabe aí? Quem sabe aí? Que fala da casa. Se vocês limparem a casa, será um vaso de honra. Opa, já achei. Glória. 2 Timóteo 2. 2:20. Isso aqui, 2:20. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Isso aqui não estava fora, viu, gente? Isso daqui não estava na minha lista. Numa grande casa, já acharam? Amém. Amém? 2 Timóteo 2:20. Em uma grande casa há vasos não somente de ouro, mas também vasos de prata, mas também vasos de madeira, mas também vasos de barro. Alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado e útil para o Senhor, e preparado para todo bom serviço. Foge, ele está dizendo, corra, foge das paixões malignas da juventude e segue a justiça, segue a fé, o amor, a paz em comunhão com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. E rejeite as questões insensatas e improdutivas, sabendo que isso gera apenas discussões. Não gera mais nada, só gera discussões. Rejeita essas questões insensatas e improdutivas. 24. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que lhe opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda arrependimento, conduzindo em pleno conhecimento da verdade, para que desta maneira eles retornem ao bom senso e se livra das armadilhas do diabo, que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Ou seja, o inimigo vai estar sempre nos capturando para que a gente possa fazer a nossa vontade própria. Os meus desejos, as minhas ideias, as minhas atitudes, os meus pensamentos, né? Os meus projetos. Não, eu tenho que colocar tudo na mesa, falar com o Pai, e aí o Pai vai nos dar direção. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E aí ele vem falando tantas coisas, gente, essa carta é preciosa, né? Esse Timóteo é fantástico, maravilhoso. Inclusive eu estou com um livro chamado Em Busca de Timóteo, e nós vamos fazer a leitura e eu vou ver como que a gente vai fazer, porque assim, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa que nós já estamos cheios de fazer, que eu vou ver se eu faço, como é que é? O Meet. É isso, através, né, do Meet. E aí a gente faz essa reunião online. E para a gente ler o livro, para quem quiser, né? Para quem quiser, aí eu vou fazer para a gente poder ter esse dia, não sei
A gente vai abençoar o dia melhor para a gente poder ter mais tempo de qualidade com a palavra do que Deus tem falado para o Ministério da Reconciliação nesse tempo, né? Estou em busca dos Timóteos. Nós vamos ficar de pé? Nós vamos orar para que Deus possa estar falando aos nossos corações tudo que Ele, aliás, que entre, né? Porque assim, outro dia eu li aqui um dia sobre a palavra, ele fala assim, coma o rolo, coma a palavra. Só que quando a palavra ela desce até ao seu coração, que vem a condição da digestão, então ali ela vai entrando nos seus devidos lugares e ela não fica tão gostosa, né? Ela se mistura lá dentro. E muitas vezes ela se torna amarga, né? É doce quando você come, mas quando vai para a digestão ela se torna amarga. Mas o fruto é precioso e é delicioso, porque é sempre vida. Até as correções, até as exaltações é para o nosso bem, né? Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Ele fez é bom para nós. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai, mais uma vez, Senhor, e dizer que o Senhor é bom. E dizer, Pai, que nós estamos satisfeitos com a Tua presença, que nós somos satisfeitos com a Tua palavra, que nós somos satisfeitos, Pai, com a unidade. Ah, Jesus, obrigado, meu Senhor, por trazer ao nosso coração, Jesus, as nossas faltas. Traga a nossa mente, Pai, as nossas faltas, para que a gente possa estar nos arrependendo. Traga, Jesus, arrependimento legítimo. Traga, Senhor Jesus, ao nosso coração. Ah, Pai, a quietude. Traga a quietude, Pai. Traga prazer nas orações. Traga prazer, Pai, de estar presente junto com nossos irmãos na comunhão. Traga, Senhor Jesus, ilumina o nosso coração. Traga a nossa mente, Pai, a Tua palavra viva. Traga a nossa mente só aquilo que nos dá esperança, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos neste lugar, Pai, cheio de vontade do Senhor, Paizinho querido. Oh, Jesus, que assim seja, Pai, todos os dias das nossas vidas, que a gente tenha tempo para entrar no Teu secreto, para entrar para falar contigo, para orar, Pai, para traçar os nossos projetos segundo os Teus, Senhor. Que a nossa agenda esteja alinhada com a Tua, Senhor Jesus. Oh, Pai, que o nosso amor aumente uns para com os outros. Oh, Espírito Santo, traga, Pai, o desejo de intercessão. Traga os Teus intercessores. Levante, Pai, nesses dias, intercessores desejosos de ver a Tua casa repleta de bênçãos. Porque cada um de nós, Pai, nos tornamos bênção. Em nome de Jesus. Nos tornamos, Jesus, irrepreensível, como o Senhor diz na Tua palavra. Nós queremos nos tornar aquilo que o Senhor diz que nós somos: santos, irrepreensíveis, inculpáveis, uma geração eleita, uma geração poderosa nesta terra, Pai. Obrigado, meu Senhor, por cuidar dos nossos familiares. Nós colocamos nas Tuas mãos porque nós não sabemos cuidar, Pai. Nós colocamos nas Tuas mãos porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que tem nos dado força para nós trabalharmos e levar, Pai, o sustento para casa. Pai, muito obrigado, Jesus, pela nossa casa sustentada, equilibrada pela palavra do Senhor. Deus, muito obrigado, Jesus, pelas palavras, pelo alimento desta noite, Pai. Obrigada, Jesus, pelas canções, pelo louvor, pelo qual nós adoramos o Senhor. Juntos, Pai, nós adoramos o Senhor com um louvor. Ah, Pai, nos nossos lábios, cada um de nós temos uma canção para Ti, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, Pai, pelos nossos corações quebrantados. Obrigado por endireitar nossas veredas. Obrigado por alcançar os perdidos. Obrigada, Senhor, por alcançar cada um dos nossos que ainda não Te conhece, que ainda tentam, Pai, a andar segundo os Teus preceitos, Pai. Mas nós pedimos que o Senhor envia, Pai, o socorro até eles. Que o Senhor, Pai, alcance eles. Que o Senhor venha incendiar os corações deles com a Tua palavra e com o desejo do Senhor, Pai. Coloque Jesus neles, Senhor. Faça com que eles venham encontrar ministros do Senhor. Faça com que eles venham encontrar os anjos do Senhor, Pai.
Obrigada, Senhor Jesus, pela tua obra. Obrigada porque a tua obra não para. Nada pode parar a tua obra. Nada pode parar a tua igreja, Pai. Obrigada, Jesus, e que toda arma forjada contra nós, toda arma forjada contra o teu povo, contra cada um, Pai, dos nossos familiares, nenhuma delas prosperará. Porque o Senhor já deu uma ordem a nosso respeito. O Senhor já direcionou uma palavra para nós, que nós somos mais que vencedores. Que em todas as situações o Senhor já disse sim para nós, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelas viagens daqueles que vão viajar. Obrigado por aqueles que estão viajando, que estão no trânsito. Obrigado, meu Senhor, por aqueles que estão enfermos, que eles sejam sarados e curados em nome de Jesus. Por aqueles que estão entristecidos, que eles receba, Pai, um batismo de alegria nesta noite. Ah, Deus, por aqueles que se encontram desanimados, que eles encontrem bom ânimo nesta noite, em nome de Jesus. Aqueles que entraram com dor, que eles recebam agora a cura, ao bálsamo sarador, Pai. Derrama teu bálsamo sobre as dores, Pai, em nome de Jesus. Ah, Jesus, muito obrigado, meu Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus libertador, o Deus salvador, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que nos ajuda e o Deus que nos ajusta. Obrigado pelos ajustes que nós temos recebido, Pai. Nós te louvamos e agradecemos o Senhor. Pai, muito obrigado pelos teus cuidados com os nossos, papai. Obrigada, Jesus, por cada um que não conseguiu chegar à igreja nesta noite. Nós oramos por eles, que Deus esteja ministrando o coração, porque o Senhor é um Deus que até no sono o Senhor ministra, o Senhor fala. Ah, Pai, obrigada, Jesus, pela multiforme sabedoria do Senhor. Nós queremos agradecer, eu te agradeço por levantar, Pai, ministros desejosos, Pai, pelo evangelismo, porque nesse evangelismo vamos alcançar muitas vidas preciosas para o Senhor, no poder do nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Assim vamos louvar. E muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo nome.